Você sabe que em Mateus capítulo 24 há 4 vezes que Jesus fala sobre engano, e você sabe como ele fala sobre as coisas que acontecerão antes de sua segunda vinda: terremoto, fome, erra, perseguição e tudo isso. Mas ele não diz terremoto e cuidado com terremoto e cuidado com terremoto e cuidado com terremoto. Ele não diz isso. Contudo, ele menciona que, como sabem, haverá engano, e portanto, é fundamental estar atento a esse engano, e novamente, haverá engano, verá engano, e então ele finalmente diria em Mateus 24, se fosse possível, até os escolhidos seriam enganados. Onde estão os escolhidos? Eles estão na igreja. Isso significa que podemos esperar que na igreja encontraremos engano. Agora, lá, o maior engano que descobri que o mundo está sofrendo é o auto-engano. E isso é pensar, e é isso que está acontecendo com o painel dessas pessoas que estão discutindo o fato de que não há liberdade religiosa, não há separação, quero dizer, não há separação entre igreja e Estado, e isso é auto-engano, pensar que estão certos quando estão errados, pensar que estão sendo guiados por Deus quando, na essência, estão sendo guiados pelo inimigo das almas, e então outro auto-engano, acho que os adventistas do sétimo dia estão em perigo, e talvez tenhamos acreditado nisso, nem percebemos, porque se você está enganado, está enganado, está enganado, não percebe que está enganado, e isso é pensar que estamos prontos quando Deus sabe que não estamos. Então, faremos uma jornada aqui e analisaremos os 4 estágios das leis dominicais. Queremos entender como estar prontos agora, aí, não quando acontecer. Pois, amigos, a realidade está se desenrolando. Então, o que fazemos agora? E o que devemos fazer nos diferentes estágios? Como respondemos nos diferentes estágios dessas coisas acontecendo sobre as quais falaremos? Então, Nudi, quero me ajoelhar e orar. Nudi, convido vocês a inclinarem suas cabeças comigo enquanto oro. Peçam ao Senhor, liderem, Pai gracioso. Senhor, preciso do Teu Espírito Santo. Precisamos que o Teu Espírito Santo ouça o que vais nos dizer. E precisamos que o Teu Espírito Santo nos dê graça abundante, Senhor, para que possamos nos levantar e brilhar, porque queres derramar a Tua glória sobre nós. Pois trevas e densas trevas cobriram a terra, Senhor, e é hora do Teu povo ser despertado. Então desperta os nossos corações. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Então, qual é a grande questão sobre o domingo? Sabe, pode haver pessoas assistindo online, pode haver pessoas aqui que não são adventistas do sétimo dia. Você está se perguntando por que elas estão falando sobre o domingo, sabe? Em diferentes denominações na cristandade, muitas pessoas defendem o domingo, mas nem percebem por que ele surgiu, como surgiu, como surgiu, Elas vão para diferentes textos bíblicos e os tiram do contexto, e não são realmente precisos. Mas, sabe, a Igreja Católica ajuda a esclarecer isso para todos os protestantes. Eles simplesmente dizem isso. E então, eu só quero dar uma olhada em algo aqui, certo? Essas são as 4 etapas que vamos abordar. Domingo sem trabalho, domingo como dia nacional de descanso e então, culto obrigatório no domingo, multas e prisão, proibição de comprar ou vender e pena de morte, pena de morte. Essas são as 4 etapas. Desculpe por isso. Estou me adiantando um pouco. Então, aqui, eu quero dar uma olhada nos 4 primeiros mandamentos do Decálogo. No lado esquerdo, você tem os 4 primeiros mandamentos e, como estão escritos na Bíblia. No lado direito, você tem os 4 mandamentos escritos no Catecismo Católico. Então, o que há de errado com essa figura? Certo? Bem, o segundo mandamento está faltando o ire. Na verdade, o 4º mandamento bíblico agora é o 3º mandamento, e foi reduzido a algumas palavras para garantir que o autor e criador não seja mencionado. Certo? E então você tem o 4º mandamento agora, honrar pai e mãe, e, no catecismo, para ter certeza de que você entende que o Papa é seu pai e você precisa honrar menos Lobé. Poderia haver muito mais a ser dito sobre isso, mas você sabe, há muitos católicos amorosos e atenciosos por aí. Quero ter certeza de que todos nós entendemos algo aqui. Em todas as diferentes denominações, Jesus disse: tenho outras ovelhas que também ouvirão a minha voz, e elas virão. Haverá um rebanho e um pastor. Certo? Então, entendamos que não estou pegando no pé de ninguém,
Principalmente porque são católicos, peraí. Mas esta é uma das coisas que eles ensinam. Você sabe de onde eles tiraram isso, e você pode ir ao site e entender algumas das alegações que o Papa faz de ser Deus na Terra. Você sabe que ele afirma ser Deus na Terra e que tem o direito de denunciar pessoas e mudar leis e assim por diante, e interpretar a Bíblia de acordo com sua maneira, e ele não pode errar, certo? Então, no Catecismo da Doutrina Católica, o SNA lemos que é uma pergunta e resposta. A configuração diz qual é o dia de sábado. O sábado é o dia de sábado. Eles continuam dizendo: por que vocês observam o domingo em vez do sábado? E diz: observamos o domingo em vez do sábado porque a Igreja Católica transferiu essa limitação do sábado para o domingo. Certo? Bem claro. Todos os protestantes deveriam poder olhar para isso e dizer: nossa, foi daí que surgiu. Não é bíblico. Não há nada na Bíblia que sustente o domingo como sábado. Certo. E, Gui, claro, eles deixariam isso bem claro aqui. O chanceler C.F. Thomas, do Cardeal Gibbons, diz que a Igreja Católica afirma que a mudança foi um ato dela e um sinal de seu poder e autoridade eclesiástica em questões religiosas. Então, o que temos é um movimento para colocar o domingo acima do sábado do sétimo dia, para colocar as tradições do homem escares. Basicamente, os ensinamentos da Igreja Católica acima das Escrituras, pai, e é por isso que nós, adventistas do sétimo dia, pai, nos opomos tanto a isso. Agora, quero lembrar, menos Luzan, amigos, que Satanás trabalha do engano à coerção, é assim que ele sempre trabalha, do engano à coerção. Agora, vi que Jonathan mencionou isso em 13 de abril. E isso foi divulgado. As leis dominicais estão chegando. Vocês estão prontos? Eu digo Unius, vocês sabem, Unia de Veste, o de Religiosa realiza suas audiências finais. Jonathan falou um pouco sobre isso, mas quero destacar algumas coisas aqui e algumas coisas que eles dizem. Tudo bem. Ele diz: a audiência final de hoje da Comissão de Liberdade Religiosa do presidente Trump. A Comissão de Liberdade Religiosa do presidente Trump contém depoimentos e discussões mais contundentes sobre como as pessoas religiosas estão sendo atacadas pela esquerda secular. Eu quero que você entenda algo aqui. Prepare-se para ser rotulado. Se você acredita na separação entre igreja e Estado, é aqui que você está. É aqui que você está. Você está no lado secular da esquerda. Você está pronto para isso? Ele continua dizendo: é hora de esclarecer as coisas. Não existe separação entre igreja e Estado na Constituição. Por muito tempo, veio-se a esquerda anti-Deus. Veio-se a NF-shows. Você estará pronto para isso. Você será rotulado de anti-Deus. Esquerda anti-Deus. Você pode ser anti-Deus, certo? Você sabe, mas você será rotulado como anti-Deus. Usou essa frase para reprimir pessoas religiosas em nosso país. Você será conhecido como uma pessoa que reprime pessoas religiosas. Se você se levantar e acreditar na separação entre igreja e Estado, awesome. Durante todas as 7 audiências da comissão, testemunhas após testemunhas testemunharam sobre a chamada separação entre igreja e Estado, certo? E então ele disse ao U Baptist Global News: este é Dan Patrick. Ele disse: no mês que vem, a comissão entregará nossas recomendações ao presidente Trump para garantir que a liberdade religiosa dos americanos seja protegida de quê? Contra? Certo? Você também está pronto para essa anti-esquerda, certo? Esquerda secular anti-bom certo? E uma força maligna. É assim que você será rotulado. E aí, pessoal? Achavam que ser chamado de seita por ser adventista do sétimo dia era uma péssima coisa? Preparem-se porque eles vão acrescentar muito mais a isso. E como vamos nos posicionar? A Heritage Foundation, no início deste ano em 8 de janeiro de 2026, divulgou o documento afirmando: salve a América salvando a família. Eles acreditam no reforço das leis azuis e querem que o domingo seja reconhecido como o Dia Nacional de Descanso da Família. Sabe, eu li parte desse documento e muitos concordariam com algumas das coisas que eles dizem. Eles têm preocupações legítimas, mas o que eles não percebem é que estão preparando o cenário para o início do cumprimento de Apocalipse 13. Ele está chegando, o domingo sem trabalho levará a um dia nacional de descanso reconhecido, o que levará à imposição desse dia de descanso, o que levará à perseguição, e é assim que as coisas vão acontecer. Como você vai viver? E como você vai estar pronto? Apocalipse 13 nos diz que isso está chegando. Esta nação, amigos, se vocês estão percebendo, esta nação não está mais falando como um cordeiro, mas como um dragão. Não há separação entre a autoridade civil e a igreja. Pronto para comprovar com leis, eles vão apresentar a fundamentação.
O primeiro estágio das leis dominicais será um domingo sem trabalho. Nós lidamos com isso como adventistas em 1800. Certo? Então, temos Uri, louvado seja Deus. Temos um profeta. Tem fosse que um profeta Errimo. Você pode dizer amém? Sabe? Místicas, não sei como alguns de vocês se sentem sobre o espírito de profecia nos escritos de Ella White Weiss, mas sou muito grata porque podemos aplicar esse conselho hoje em dia às coisas que ela escreveu sobre situações que aconteceram no passado. Então, vou ler várias citações do espírito de profecia para entender como eles lidaram com isso, porque esse é o mesmo conselho para nós hoje. Deus é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Vocês podem dizer amém? Porque ele não muda, amigos. Então ela diz o seguinte: a luz que o Senhor me deu na época em que esperávamos uma crise como a que vocês veem se aproximando foi que, quando o povo foi movido por um poder de baixo para impor a observância do domingo, os adventistas do sétimo dia deveriam mostrar sua sabedoria ao reestruturar seu trabalho comum naquele dia dedicando-o a quê? Ao esforço missionário. Então, isso já estava começando a acontecer. As leis azuis foram promulgadas, eles estavam começando a aplicar menos-las, e ela estava dando alguns conselhos. Ela disse: luz que me foi dada por quem? O Senhor. Então, o que ela está escrevendo para nós é o que Deus lhe revelou. Ela continuaria dizendo aqui que desafiar as leis dominicais fortalecerá em sua perseguição os fanáticos religiosos que estão tentando aplicar menos-las. Não lhes dê oportunidade de chamá-los de quê? De infratores da lei. Continuem com seu trabalho missionário com o quê? Seu telefone em suas mãos. Quero encorajar a todos. Acostumem-se a ler a Bíblia novamente. Parem de ler em uma tela. Aqui, as pessoas vão reconhecer que você é alguém diferente. Mas se eu estiver apenas carregando meu telefone pareço com todo mundo. Quando virem você carregando sua Bíblia, saberão que você é diferente. E podem questionar: em que você acredita? Desde que vejam você carregando sua Bíblia em suas mãos, e o inimigo verá que piorou sua própria causa. Ninguém recebe a marca da besta, porque demonstra que percebe a sabedoria de manter a paz, afastando-se do trabalho que causa ofensa, fazendo ao mesmo tempo uma obra da mais alta importância. Portanto, dedicar o domingo ao trabalho missionário remove a oposição, mostrando que tais leis não podem atrapalhar nossas missões. Ela continuaria dizendo aqui no volume 9 dos Testemunhos da Igreja que o domingo pode ser usado para levar adiante várias linhas de trabalho que realizarão muito para o Senhor. Neste dia, reuniões ao ar livre e reuniões em casas de campo podem ser realizadas. Que tipo de trabalho? O trabalho de casa em casa pode ser feito. Aqueles que sabem escrever podem dedicar este dia para escrever seus artigos. Sempre que possível, que os cultos religiosos sejam realizados em que dia? Agora. Não quero confundir as pessoas aqui. Ela não está dizendo para começar os cultos no domingo. Estão me ouvindo? Porque agora ela vai e define como esses cultos religiosos devem ser. Ela diz: sempre que possível, faça com que os cultos religiosos sejam realizados no domingo. Torne essas reuniões intensamente interessantes. Cante hinos de reavivamento genuínos, e fale com poder e segurança do amor do Salvador. Fale sobre temperança e sobre a verdadeira experiência religiosa. Assim, você aprenderá muito sobre como trabalhar e alcançará muitas almas. Então, quero dar alguns exemplos aqui. Ela está falando aqui naquela citação sobre modelar a igreja primitiva, voltando à igreja de Atos. Pense nisso aqui. Temperança, jejum e oração, reconciliação. Era isso que eles faziam para receber o Espírito Santo. Amigos, eles estavam no cenáculo. Vou lhe dizer uma coisa: se houvesse um irmão que tivesse algo contra o irmão entre os discípulos e eles estivessem sempre brigando entre si, quem seria o maior? Certo? Muita animosidade ali. Havia reconciliação que precisava acontecer naquele cenáculo. E eu diria isso a você hoje. A Bíblia é muito clara. Se você tem algo contra seu irmão ou conhece seu irmão tem algo contra você, ele diz: deixe sua oferta no altar e vá reconciliar-se com seu irmão. E eu vou dizer a vocês, amigos, hoje, precisamos nos humilhar ao conselho e à palavra de Deus, e ao espírito de profecia. E temos que permitir que Deus e o Espírito Santo trabalhem para trazer alguma reconciliação entre nós.
Ore por reconciliação. Essa era a igreja primitiva. Atos 2:1. Ore e submeta seus planos para continuar a evangelizar. Nenhum. Provérbios 16:3 diz: Confie suas obras ao Senhor, e ele estabelecerá seus pensamentos. E então, reúnam-se em pequenos grupos. Precisamos fazer isso agora. O que estou dizendo a vocês agora é o que precisamos fazer agora, e não esperar até Sr. Halbambin. Sabe de uma coisa? Eles acabaram de aprovar a lei do domingo sem trabalho. Não esperem. Comecem a orar e como fazer isso agora e como criar esses grupos e assim por diante. Orem e apresentem seus planos diante de Deus. Como fazer seu trabalho de evangelismo. Como vocês envolverão sua comunidade. Como envolverão seus vizinhos. Como sua igreja planejará uma melhor interação comunitária, encorajando uns aos outros a permanecerem fortes na fé. Atos 1, capítulo 2, versículo 44, vocês sabem, ele diz aqui em Atos 1, capítulo 2, versículo 46, e todos os que criam estavam juntos e tinham todas as coisas em comum, e perseveravam unânimes todos os dias no templo. Partiam o pão em casa e comiam juntos com singeleza de coração. Vocês sabem que é aqui que precisamos nos unir, pressionar, orar juntos, encorajar e confortar uns aos outros. Vocês leram isso em 2 Coríntios 1. Versículos 3, 4, consolai-vos uns aos outros com o conforto que recebestes enganados em Atos capítulos 14 e 15. Eles compartilharam testemunhos das grandes coisas que Deus havia feito por eles. Eu só quero ler aqui. Você sabe, esses caras, eles estavam se reunindo e estavam encorajando uns aos outros constantemente sobre como Deus estava abrindo portas. Atos 14, versículo 27 diz, e quando eles chegaram, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus havia feito com eles, e como ele abriu a porta da fé para os gentios. 15, 4. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos anciãos, e declararam todas as coisas que Deus havia feito com eles. Sabe de uma coisa? Nós encorajamos uns aos outros quando nos reunimos e contamos testemunhos de como vimos Deus trabalhando para abrir portas e fazer um caminho do nada. Então, nós nos esforçamos juntos, oramos juntos. E posso dizer por experiência própria, que quando nos reunimos em grupos de 2, 3 e 4, e pressionamos petições que levam ao trono de Deus, Deus age de maneiras poderosas para fazer o que ele não faria se orássemos sozinhos. Amigos, é claro. Evangelização. Precisamos fazer evangelização. E eu os encorajaria a se concentrarem. Eu sei que temos essas séries de evangelização. Elas são muito longas e muito profundas. Mas, vocês sabem, as pessoas estão sofrendo de apenas para conseguir compreender menos las. Vocês precisam resumir e encurtar menos las e firmar menos las em Cristo, certo? E pensem em Jesus quando ele disse, vão e ensinem a eles todas as coisas que eu lhes ensinei. Jesus. Vocês perceberam os 5 pilares da fé de Jesus? O que ele ensinou são os 5 pilares da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Vocês já pensaram sobre isso? Ele ensinou o espírito de profecia. Ele disse, se vocês não acreditam em Moisés e nos profetas, não acreditarão em mim, certo? Ele expôs o que disse aos discípulos na estrada para Emas. Ele começou nos salmos, hinos e escritos de Moisés, certo? Ele ensinou o espírito de profecia. Ele ensinou o sábado. Sim, ele ensinou pelo exemplo. Ele viveu o sábado. Ele ensinou o estado dos mortos? Com certeza. Ele ensinou sobre o estado dos mortos. Ele ensinou o santuário, com certeza. Ele ensinou o santuário. Ele viveu o santuário. Ele ensinou sobre o Espírito Santo. Ele falou sobre viver por cada palavra que sai da boca de Deus. Ele ensinou sobre o julgamento. Ele ensinou sobre a oração. Ele ensinou sobre o batismo. Ele ensinou sobre o sacrifício. Ele revelou tudo em um santuário. E, claro, ele ensinou sobre a segunda vinda. Fundamente as pessoas nesses 5. Fundamente-as em Cristo. Fundamente-as na mensagem do Evangelho da Justiça pela fé. Podemos adicionar outras coisas mais tarde, mas fundamentar menos las ali, para que saibam o que o próprio Cristo está fazendo por elas e o que podem fazer, realizar por meio dele. Ela continua dizendo aqui: Deus nos deu uma orientação clara sobre o nosso trabalho. Devemos proclamar a verdade a respeito do sábado do Senhor, para compensar a brecha que foi feita na lei dele. Devemos fazer tudo o que pudermos para esclarecer os ignorantes, mas nós somos, você sabe, e é bem interessante como ela colocou isso bem no final. Mas nunca devemos nos aliar aos homens do mundo para receber o que quer saber. Hoje, amigos, hoje a nossa igreja precisa se arrepender, certo? Sabe, eu apontei algumas dessas coisas e eles só querem me bater e me cancelar. Mas, você sabe, o fato é estou dizendo a verdade, e algumas outras pessoas também estão. Não precisamos aceitar o dinheiro deles. Temos de arrepender-nos da nossa falta de fé.
Então ela fala sobre uma experiência valiosa que eles tiveram, porque quando ela estava na Austrália, uma das escolas de Endale foi estabelecida lá. Algumas perguntas surgiram entre a equipe N, o que eles tinham a ver com os alunos para proporcionar diversão, e o corpo docente estava perguntando isso, e ela deu good. Eles se reuniram conversaram sobre as coisas e ela lhes disse isso. Ela disse que podemos ocupar nossas mentes e nosso tempo de forma proveitosa sem tentar inventar métodos para nos divertir, em vez de gastar tempo e jogar os jogos que tantos alunos jogam. Esforce-se para fazer algo pelo mestre. Agora, ela recebeu esse conselho, à luz do que estava acontecendo em relação à santidade do domingo e ao domingo sem trabalho e assim por diante que estava acontecendo até mesmo lá. Ela continuou dizendo isso. Vê, o melhor caminho para você seguir. Ela está, Bibbet. Sim, eu entendi direito, certo? O melhor caminho para você seguir é se envolver no trabalho missionário para as pessoas do bairro e nos assentamentos próximos. Sempre que estiver ouvindo um discurso interessante, faça anotações. Marque as passagens que o ministro usa para que você possa revisar o assunto cuidadosamente. Então, depois de estudar fielmente, estudo. Após estudo fiel, você logo será capaz de dar uma sinopse do discurso na forma de leituras da Bíblia para alguns que não vêm às nossas reuniões. Então ela está basicamente dizendo a eles o que está escrito em 2 Timóteo 2,15. Estude para se apresentar a Deus aprovado, obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Pais, quero encorajar, que eles quando estiverem na igreja, não deixem seus filhos se perderem, sentem-se no balcão, perambulem pelos corredores, andem pela igreja enquanto vocês ouvem o sermão. Ensinem-nos em casa a importância de se sentarem ali ouvindo com atenção, tomando notas e ascotu. Então na tarde de sábado, na emana na tarde de sábado, ascoa. Em vez de ir para casa e fazer o que talvez não devêssemos fazer, como ficarmos deitados ou falando sobre o que o pastor não disse direito, ou como ele estava com sua gravata hoje ou o que quer que seja, poderíamos falar sobre o que foi dito, estudar com mais cuidado, e saber como compartilhar isso com os outros. Ensinem nossos filhos a ouvir com atenção. Ensinem-nos a entender a importância de estudar a palavra de Deus, e preparem-nos para serem missionários de Jesus Cristo. Ela continuaria dizendo que quando eles faziam isso tinha um resultado profundo neles. Eles trabalhavam como estudantes. Eles trabalhavam, antes de tudo, uns pelos outros. E como resultado dos estudos bíblicos entre eles, vários não convertidos se converteram à verdade. Isso é incrível. É isso que acontecerá enquanto nos preparamos para o que está por vir. Se fizermos isso com nossos filhos, o melhor caminho a seguir é se envolver no trabalho missionário para as pessoas e a vizinhança. Ela continuaria dizendo o seguinte: aqueles que saíam para trabalhar para seus vizinhos eram instruídos a relatar qualquer caso de doença que encontrassem. E aqueles que tinham treinamento para dar tratamento aos doentes eram encorajados a usar seu conhecimento de forma prática para trabalhar para o Mestre. Isso passou a ser considerado como algo semelhante a Cristo. Recreação. Todos nós queremos recreação. Você percebe a alegria de servir a Cristo de uma forma que trará outros para mais perto dele, e isso eleva a sua alma, liberta sua mente, traz paz, dá coragem e faz com que você queira fazer mais. Agora, ela vai falar um pouco sobre como as autoridades estavam observando a escola e como estavam envolvendo sua comunidade, e isso teve um impacto profundo nos policiais que foram espionar, menos Luz Boer. Depois de daquele momento em diante, discutiu-se o trabalho dominical. Parecia que essas linhas logo seriam traçadas tão firmemente ao nosso redor, que não poderíamos trabalhar no domingo. Nossa escola ficava no coração da floresta longe de qualquer vila ou estação ferroviária. Ninguém morava perto o suficiente para ser perturbado de forma alguma por qualquer coisa que fizéssemos. No entanto, éramos vigiados. Os policiais foram instados a observar o que estávamos fazendo nas dependências da escola CIES e eles vieram mas não pareceram notar aqueles que estavam trabalhando. Por que não? O que Deus estava cobrindo seus olhos? Ele os cegou para que não pudessem ver que estavam trabalhando? Não. Era isso. A confiança deles àqueles policiais,
A sua confiança e respeito por nosso povo haviam sido tão conquistados pelo trabalho que havíamos feito pelos doentes na comunidade, que eles não queriam interferir ou prejudicar nosso trabalho inofensivo no domingo. Amigos, quando vocês estão trabalhando em sua comunidade, estão construindo amizades, ou está criando uma comunidade no sentido de que seus laços familiares se unem aos dos seus vizinhos e amigos. E aqueles oficiais e as pessoas ficam sabendo disso e você sabe que eles vão se virar e olhar para o outro lado, ou assim como fizeram lá. Então, quão importante é o trabalho médico missionário dessa forma? Cada igreja deve estar ativamente envolvida no trabalho médico missionário, com equipes treinadas prontas para cuidar dos doentes. Devemos entender não apenas as necessidades físicas de nossos vizinhos luz, mas também sua condição espiritual para que juntos possamos elevar menos luz em oração. Dessa forma, construiremos confiança e ganharemos o respeito da comunidade por meio de atos genuínos de serviço para o bem deles. Ela diz, em outra ocasião, Wendy veio Tai, quando nossos irmãos foram tratados apiratados, foram ameaçados de perseguição, e foram questionados sobre o que deveriam fazer. Dei o mesmo conselho que dei e respondi às perguntas sobre o uso do domingo para jogos. Eu disse empregue o domingo e faça o trabalho missionário para Deus, agora. Ela diz, professores, temos algum professor aqui? Certo. Tudo bem. Poucos professores. Professores vão com quem? Seus alunos. Professores vão com seus alunos. É hora de os professores adventistas do sétimo dia se firmarem na fé na palavra de Deus para que saibam como treinar os alunos de forma a ganhar pessoas para Cristo. Leve-os às casas de pessoas próximas e distantes, e ensine-as a falar de forma a fazer o bem. Deixe as pessoas saberem que você está interessado na salvação de suas almas. Eles fizeram isso, e veja o que aconteceu. A bênção de Deus repousou sobre os alunos enquanto eles pesquisavam diligentemente as Escrituras para aprender como apresentar as verdades da palavra, de forma que essas verdades fossem recebidas com favor. Se você é um professor aposentado que está me ouvindo agora, quero encorajar menos-lo a reunir alguns alunos e treinar menos-los-o, encorajar menos-los-o, levar menos luz de porta em porta. Mostre a eles como estudar as escrituras. Mostre a eles como compartilhar de forma simples, mas inteligente e eficaz para que outras pessoas possam entender a verdade. Você sabe, Xie, vou lhe dizer uma coisa. Se você é um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo, não existe aposentadoria para você. Vou lhe dizer agora mesmo. Muitos de nós esperamos até os 65 anos. Mal posso esperar até os 65 para poder me aposentar. Bem, posso lhe dizer uma coisa. Não existe tal coisa se você é um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. Vários anos atrás, quando minha esposa e eu estávamos na escola, eu estava pregando em uma igreja em Oregon, e estava no saguão quando uma senhora veio até mim com uma bengala, e ela disse, meu nome é Senhora Millerder. Disse eu, meu Deus, você tem quase a idade de Moisés. E ela me disse, pastor, sei, tem um problema. Disse, bem, qual é o problema? Bem, ela disse, estou no meu terceiro caso do grande conflito. Tenho distribuído os livros pela vizinhança e tenho dificuldade em tomar uma decisão. E eu disse, sério? Eu disse, conte-me sobre isso. Ela disse, bem, outro dia eu estava no estacionamento do mercado e perguntei a uma senhora, você gostaria de um livro? Andei a distribuí-los pelo bairro e tenho dificuldades em obter uma decisão. Perguntei, sério mesmo? E pedi, por favor, conte-me tudo. E ela disse, na verdade, uns dias atrás eu estava no estacionamento do supermercado e perguntei para uma senhora, gostaria de um livro? E a senhora respondeu, eu tenho minha religião. E eu respondi, certo, entendi, mas você acredita que Jesus vai voltar logo? E a senhora respondeu, sim, e a será. Miller disse, bem, este livro, ele está nos auxiliando a nos prepararmos para a volta de Jesus. Quer estar preparada? E a senhora respondeu, quero, sim, dê-me o Frin, e ela pegou o livro. E eu respondi, bem, é isso, Bira. Miller, você tomou uma decisão. Continue assim. Louvado seja Deus. O que a cera. Miller estava me ensinando ali no saguão Dennis, tenha em mente que, ao entrar no ministério, você nunca vai se aposentar. Não existe discípulo de Jesus Cristo, amigos. Você nunca deve se aposentar. Você sempre pede, Senhor, use-me na capacidade que eu puder ser usado, onde eu puder ser usado, como eu puder ser usado, como eu puder ser usado e tanto quanto eu puder ser usado, Amém. Quero encorajar menos luz e amigos a começar em pequenos grupos agora. Niski, comece em pequenos grupos de oração. Pode começar fazendo pão em casa e saindo para visitar os seus vizinhos. Comecem a assar biscoitos saudáveis. Visitem seus vizinhos. Comecem um clube de jardinagem. Comecem a fazer algo que seus vizinhos saibam que vocês estão interessados neles pessoalmente, e em algo mais do que apenas dar-lhes um pedaço de pão, mas em sua salvação.
O segundo estágio do Dia Nacional de Descanso é o domingo mas eles ainda podem adorar no sábado. O Grande Conflito 605 diz: à medida que a questão da imposição da observância do domingo é amplamente discutida, o evento há muito duvidado e desacreditado parece estar se aproximando. E a mensagem do terceiro anjo deve produzir um efeito que não poderia ter tido de outra forma. As pessoas vão ligar os pontos. Elas vão perceber que o que os adventistas do sétimo dia vêm dizendo há 170 anos está realmente acontecendo, está se desenrolando diante dos nossos olhos. Em cada geração, Deus enviou seus servos para repreender o pecado, tanto no mundo quanto na igreja. Eu poderia fazer um discurso aqui, mas não o farei. Mas o povo de Deus deseja que lhe falem coisas suaves, e a verdade pura e crua não é aceita. E é isso que está acontecendo hoje, amigos. Temos muitos pastores no púlpito, com medo de pregar o testemunho direto porque alguém na igreja pode dizer: sabe de uma coisa? Não vou ceder. Uma vez, um membro da igreja me disse que, por termos uma posição de que as pessoas que subissem ao púlpito não usariam joias, não usariam vestidos curtos e tops curtos e assim por diante, e que elas deveriam se vestir adequadamente ou simplesmente não estariam no púlpito. E uma membro da igreja, por ter doado muito dinheiro, disse: sabe, há muitas outras igrejas neste estado que gostariam de ter meu dinheiro, Eu disse: ótimo, vai e pegue, leve com você. Vá em frente. Eu disse: Deus não precisa do seu dinheiro. Nós não precisamos do seu dinheiro. O que precisamos é da verdade. E quando nos mantemos firmes na verdade, e somos fiéis a Deus, fiéis aos princípios fiéis à missão teremos todo o dinheiro de que precisamos. Teremos todo o dinheiro de que precisamos. E Etchemis, portanto, não precisamos do seu dinheiro. Ela nunca foi embora. Ela ficou. Tanto no mundo quanto na igreja. Mas as pessoas desejam coisas fáceis. Muitos reformadores, e isso precisa estar conosco também hoje, muitos reformadores entrando na obra determinados a exercer grande prudência no ataque aos pecados da igreja e da nação. Eles esperam, pelo exemplo de uma vida cristã pura, levar o povo de volta às doutrinas da Bíblia, não à política da igreja. De volta às doutrinas da Bíblia. Assim, a mensagem do terceiro anjo será proclamada, Anata, Naniles, quando chegar o tempo de ser dada com maior poder, Rios. O Senhor operará por meio de instrumentos humildes, guiando as mentes daqueles que se consagram ao seu serviço. Os obreiros serão qualificados mais pela unção do seu espírito do que pelo treinamento de instituições literárias. Homens de fé e oração serão constrangidos a sair com zelo santo declarando as palavras que Deus lhes deu. Quero destacar 3 coisas aqui. Instrumentos humildes. Em outras palavras, Aminatafra, temos que nos submeter à palavra de Deus. Humilhar-nos diante de Deus. Consagrar menos lá ao seu serviço. O que está tendo precedência em sua vida agora? Quantas pessoas dirão: não tenho tempo. Estou ocupado. Não posso fazer isso. Não posso fazer isso. Você sabe, o inimigo está prendendo seu povo ao nos dar tantas outras coisas para fazer. Não temos tempo para servir a Deus. Mas Deus estará procurando por aqueles que são humildes, aqueles que são consagrados ao seu serviço e homens de fé e oração. Sua fé está aumentando? Você tem um conhecimento experimental de Deus? Você está permitindo que Deus o expanda e o tire da sua zona de conforto? Sabe, na última viagem missionária em que estivemos em Tetequiemos, havia um casal que viajou conosco, e acredito que esta foi a primeira viagem missionária deles. E eu perguntei à esposa se ela queria ir até a prisão conosco quando fôssemos entregar os pacotes. Fomos a uma prisão feminina onde há 14.000 mulheres, e preparamos pacotes para 2.000. Eles trouxeram um grupo de 1.000, e nós compartilhamos com elas e entregamos seus pacotes. Então eles trouxeram outro grupo de 1.000 e os sentaram na nossa frente. E nós compartilhamos com elas e entregamos seus pacotes. E a jovem, ela teve que ir ao banheiro e ela disse: por favor, não vá a lugar nenhum, Paiafá, não saia dessa porta. Ela queria ter certeza de que não iríamos embora e que ela ficaria trancada lá dentro sem nós, sabe? E ela estava fora de sua zona de conforto, mas eu louvo a Deus por ela ter permitido que Deus a colocasse naquela posição para aumentar sua fé. E é isso que precisamos estar prontos para fazer. Os amigos, temos que perguntar a Deus: Senhor, o que você quer que eu faça? Nossa música tema era:
Eu irei aonde você quiser que eu vá. Eu farei o que você quiser que eu faça. Eu direi o que você quiser que eu diga. Vá, Senhor. Quantos de nós realmente estamos dispostos a dizer? Sabe, nós cantamos isso. A realidade é que cantamos, mas quando o chamado chega, sempre temos outra coisa para fazer. Não há mais tempo para apenas cantar, amigos. Vou ser franco com vocês. Não há mais tempo para apenas cantar. É hora de agir. Minha esposa está apontando para o relógio. Estou olhando para isso. Estou bem, querida. Não se preocupe. Tudo bem. Tudo bem. Seguindo em frente. Aqui. À medida que a controvérsia se estende, à medida que a controvérsia se estende a novos campos e as mentes das pessoas são chamadas à lei oprimida de Deus, pois Satanás é agitado, o poder que acompanha a mensagem só enlouquecerá aqueles que se opõem a ela. Posso me identificar com isso hoje. O clero fará um esforço quase sobre-humano para bloquear a luz para que ela não brilhe sobre seus rebanhos. Mas todos os meios ao seu dispor farão, mas e por todos os meios ao seu dispor, eles se esforçarão para suprimir a discussão dessas questões vitais. A igreja apela ao braço forte do poder civil e nessa obra, Mina Fasfat, papistas e protestantes se unem. Hatumin Watu. Agora, amigos. A razão pela qual acho que estamos muito muito próximos é porque Deus permitiu que o CO seguisse seu curso para despertar seu povo. Vimos a rapidez com que as coisas aconteceram. Vimos o fato de que se você tomasse uma posição contra a narrativa dominante, seria cancelado, rotulado, destituído de sua plataforma e seu caráter seria assassinado. Não será diferente no que está por vir. Disse calcular os custos por isso. Quando estiver pronto, você defender a verdade, calcule o custo. Vai custar algo a você andar com Jesus. Vai custar algo a você permanecer no fundamento bíblico da justiça. Vai custar algo a você. Amigos, vocês estão prontos? Vocês calcularam o custo? Não estou tentando assustar. Menos luz. Estou tentando fazer com que pensem e percebam a importância de se renderem, se comprometerem e confiarem em Deus. Terceiro estágio não podemos adorar no sábado, apenas no domingo, né? Agora, multas e prisão são impostas. À medida que o movimento pela aplicação do domingo se torna mais ousado e decidido, a lei será invocada contra os guardadores dos mandamentos. Eles serão ameaçados com multas e prisão, e a alguns serão oferecidas posições de influência, e a outros recompensas e vantagens como incentivos para renunciar à sua fé. Mas a resposta firme deles é e que seja a nossa resposta firme também. Mostre-nos, pela palavra de Deus, o nosso erro. E posso dizer a vocês que, mesmo que vocês se posicionem na palavra de Deus, ainda serão falsamente acusados. Então, estejam prontos porque vai acontecer. O mesmo apelo que foi feito por Lutero em circunstâncias semelhantes. Aqueles que são denunciados perante os tribunais fazem uma forte defesa da verdade, e alguns que os ouvem são levados a tomar posição para guardar todos os mandamentos de Deus. Vale a pena defender Jesus. Por essa razão, a luz será apresentada a milhares de pessoas. Milhares que de outra forma, não saberiam nada sobre essas verdades. Você sabe no que acredita? Você sabe como dar um estudo bíblico, um estudo bíblico curto mas profundo e ainda assim impactante no dia de sábado? Você sabe como falar de acordo com as escrituras a respeito do estado dos mortos? Você sabe como fazer um discurso sobre a justiça pela fé? Como você é salvo por Cristo e somente por Cristo? Se não sabe, estou me preparando para postar 78 estudos bíblicos. Você pode acessar 78 estudos bíblicos em nosso site. Ele está trabalhando para carregar menos luz. Está em um documento. 78 deles. Provavelmente há 10 ou 12 versículos principais para estudos diferentes. Pegue-os, estude-os, compartilhe-os com seus filhos, firme-se na verdade, fixe-os em sua mente.
No grande conflito 608, a obediência consciente e conscienciosa à palavra de Deus será tratada como o quê? Rebelião. Vivendo em Cristo Jesus, todos sofrem persecução e recuerda. 2 Timóteo 3,12. Como os defensores da verdade se recusam a honrar o sábado dominical, alguns deles serão lançados em quê? Prisão. E alguns serão exilados. E alguns serão tratados como escravos. É por isso que faço ministério em prisões. Estou fazendo amigos para você. Apoie o ministério em prisões. Se você planeja ser fiel a Deus, planeje ir para a prisão. Foi interessante. A primeira pessoa que doou para nós no ano passado foi um médico no Canadá. E ele me escreveu uma nota e disse porque tinha visto um vídeo do ministério em prisões que fizemos. Ele disse: agradeço o que você está fazendo porque está fazendo amigos para mim, porque planejo estar lá, porque planejo ser fiel. Sim, meus amigos, Bouri risque abrindo portas em prisões em diferentes países a minha neste país Embrim, neste país a minha repetidamente Rof, para que a mensagem seja levada adiante. Vocês terão amigos quando chegarem lá. Vocês conhecerão sua nova família. Amém. Não houve muitos améns. Não temam. Deus estará com vocês. Ela diz: à medida que a tempestade se aproxima, uma pequena classe que professou fé. O que é isso? Não é triste? É extremamente doloroso. Você tem certeza de que não fará parte da grande classe? À medida que a tempestade se aproxima, uma grande classe que professou fé na mensagem do terceiro anjo, mas não foi santificada pela obediência à verdade. Se você não vai fazer parte dessa classe, precisa ser santificado pela obediência à verdade. Eles abandonam sua posição e se juntam às fileiras da oposição. Ao se unirem ao mundo e participarem de seu espírito, eles passaram a ver as coisas quase da mesma forma. E quando o teste é apresentado, eles estão preparados para escolher o lado popular fácil. Vimos isso acontecer durante a Guerra Civil. Pessoas que não foram santificadas pela obediência à verdade se uniram ao mundo. Elas participaram de seu espírito. Elas viam as coisas quase da mesma forma e disseram que você não tem o direito de liberdade religiosa de dizer não a uma vacina obrigatória. Será a mesma coisa quando se trata do sábado. Homens de talento e um discurso agradável que outrora se alegravam na verdade empregaram seus poderes para enganar e desencaminhar as almas. Tornaram-se os mais ferrenhos inimigos de seus antigos irmãos. Quando os observadores do sábado são levados perante os tribunais para responder por sua fé, esses apóstatas são os agentes mais eficazes de Satanás, para deturpar menos Luzita Binus Luzita, por meio de falsos relatos e insinuações, incitar os governantes contra eles. Então, como você se prepara para isso? Bem, vamos dar uma olhada na Bíblia. Primeiro, responda com amor, bênçãos e oração. Esse é o conselho que recebemos. Jesus diz: eu, porém, vos digo, amai a quem? Inimigos. O que fazer com eles? Abençoar aqueles que o amaldiçoam. Fazer o quê? O bem para aqueles que o odeiam, e orar por aqueles que o maltratam e o perseguem. Essa é a primeira coisa que precisamos ter em nosso coração, e nos acostumar a fazer. E começa com a forma como tratamos uns aos outros na igreja. Amém. Tudo bem. Confie em Deus. Não tema. Mas se você sofrer por amor à justiça, os felizes será. E não tenha medo do terror deles, nem se perturbe. Não tema pois eu estou com você. Deus não o abandonará quando você estiver na plataforma correta da verdade. A terceira coisa, siga o exemplo de Cristo, que quando era injuriado, não injuriava de novo, e quando sofria o aterri, não ameaçava mas se entregava àquele que julga com retidão aqui, Deus será capaz de descobrir. Sim, Deus tem sentinelas na muralha, e devemos declarar as coisas como elas são, mas de uma forma semelhante à de Cristo. Mas você sabe qual é o ponto principal? Deus vai resolver isso. Ele sabe julgar com justiça.
Não nos vejamos ameaçando outras pessoas porque não gostamos de como elas estão nos tratando ou dizendo algo que não deveríamos dizer. Lembre-se do que Jesus disse na cruz. Pai, perdoa-lhes, Bia, porque não sabem o que fazem. Medi, sabientada, quero lembrar a todos a posição de Satanás, dos patriarcas e profetas Elaine, página 36 e, diz que sua mente ola depois de Cristo era a primeira entre as hostes do céu. Este é o nosso inimigo. Você tem a mente da divindade, e a segunda maior mente do universo é a de Lúcifer, Satanás. Agora, tudo bem. Este é o nosso inimigo. Fora disto, é Bristo, não temos absolutamente nenhuma esperança. Muitas pessoas foram enganadas. Aprenda a perdoar. Não deixe a amargura crescer. Aprenda a perdoar e entregue isso a Deus. Quarto, comprometa-se com Deus. Portanto, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus confiem a guarda de suas almas a Ele, como a um fiel Criador. E é claro que Timóteo diria: porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para me guardar o meu depósito até aquele dia. Entregue-se a Deus. 5. Uxe suas bênçãos. Certo? Não é isso que Jesus diz? O quê? Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça. Você sabia que é abençoado? Deus diz que você é abençoado. Então, alegre-se com sua bênção quando estiver sendo perseguido por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando os homens vos injuriarem, e perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Por minha causa. Regozijai-vos e exultai sim, porque é grande a recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então essa é a quinta coisa. A sexta coisa é: permanecei firmes na vossa fé. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecer firmes. E dissemos que todos os que querem viver piedosamente esperam ser perseguidos. E a última coisa aqui, amigos, alegrai-vos, regozijai-vos. Regozijai-vos, meus irmãos, tende grande alegria quando passardes por diversas tentações, ou sabendo que a prova da vossa fé produz o quê? Paciência. Essa é a nossa palavra favorita em casa. Paciência. Mas que a paciência tenha sua obra perfeita para que sejais perfeitos e completos, não faltando em coisa alguma. Porém, permitir que a paciência tenha o seu pleno efeito, para que vos torneis perfeitos e íntegros, sem nada faltar. Em 1 Pedro 1:6 e 7 lê: menos se que exultais, não apenas agora, mas exultais mesmo que, por um breve período, sejais afligidos por diversas provações. A intenção é que a prova da vossa fé resulte em louvor, honra e glória no momento da manifestação de Jesus Cristo. Sim. Fechando aqui. Estou quase terminando. Ela continua dizendo: a perseguição em suas várias formas variadas é o desenvolvimento de um princípio que existirá enquanto Satanás existir, e o cristianismo tiver poder vital. Nenhum homem pode servir a Deus sem alistar contra si a oposição das hostes das trevas. Anjos maus o atacarão, alarmados porque sua influência está tirando a presa de suas mãos. Homens maus repreendidos por seu exemplo se unirão a eles e buscarão separar menos-lo de Deus e atrairão tentações. Quando isso não dá certo então um poder compulsivo é empregado para forçar a consciência, e é aí que eles implementarão a proibição de compra e venda. Eles não conseguem fazer você obedecer por meio de tentação, suborno, influência ou apenas tentando convencer, menos-lo de que você está errado em seguir a multidão. Bem, eles vão aumentar isso com sanções econômicas. Sabemos o que diz em Apocalipse 13. Ninguém pode comprar ou vender certo? Digamos que ele tenha a marca o nome ou o número da besta. Mas lembrem-se, amigos, que Deus proverá. Memorizem o Salmo 91. Memorizem o Salmo 91 e saibam, como diz ali, acho que é o versículo 14. É aquele que conhece aquele que pôs o seu ele diz, porque ele pôs o seu amor em mim, portanto eu estarei com ele. Você colocou o seu amor em Deus? Você colocou suas afeições em Deus? Você deu a ele todo o seu coração e não reteve nada? Deus proverá. No Salmo 33, 14 e 17 está escrito: os pecadores em Sião estão com medo. O medo surpreendeu os hipócritas. Quem dentre nós habitará com o fogo consumidor? Quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? Uma boa pergunta, porque em Hebreus 13, 29 está escrito: Deus é um fogo consumidor. Deus é santo. Deus é justo. Deus é puro. Quem poderá estar com ele? O profeta continua respondendo: aquele que anda em retidão, sarcó, que fala o que é reto,
que despreza o ganho da opressão, o que sacode as mãos para não aceitar subornos, que tapa os ouvidos para não ouvir falar de sangue e fecha os olhos para não ver o mal. Em outras palavras, afaste-se das coisas no Facebook e nas plataformas de mídia social e dos jogos que promovem os atributos de Satanás, que o prenderão ao coração dele e não a Deus. Exclua essas coisas, ele diz, ele habitará nas alturas. Seu lugar de defesa será a munição das rochas, pão lhe será dado. As águas serão certas, teus olhos verão o rei em sua formosura, eles contemplarão a terra que está muito distante. Amigos, Deus sabe como prover para nós. Ele sabe como cuidar de nós. Quando esse momento chegar o povo de Deus ficará em grande perplexidade. Mas lembrem-se, ele alimentou os israelitas no deserto por 40 anos. Não devemos tentar descobrir, sim, milhões. Não devemos tentar descobrir como ele fará isso, apenas se alegrem e creiam que ele fará isso. Cabe a ele descobrir como e quando fazer isso. Temos que apenas perseverar em nossa fé. Rendam-se a ele. Ela disse. Durante esse tempo, servos de Deus com seus rostos iluminados, brilhando com a santa consagração, correrão de um lugar para outro, proclamando a mensagem do céu por milhares de vozes por toda a terra. O aviso será dado enquanto estivermos nos movendo e, porque vemos que a perseguição está se intensificando, tornaremos as portas de cada um, a fim de lhes trazer toda a verdade. E o Espírito Santo de Deus será luz em suas mentes, e muitos se juntarão às fileiras de Deus. Ela diz aqui, a mensagem será levada adiante tanto por argumentos quanto por profunda convicção do Espírito de Deus. Os argumentos foram apresentados. A semente foi semeada, e agora brotará e dará frutos. As publicações distribuídas pelos obreiros missionários exerceram sua influência. No entanto, muitos cujas mentes foram impressionadas foram impedidos de compreender completamente a verdade ou de prestar obediência. Agora, os raios de luz penetram em toda parte. A verdade é vista em sua clareza, e os filhos honestos de Deus rompem as amarras que os prendiam, as conexões familiares, as relações com a igreja, e são impotentes para deter menos-las, ora, a verdade é mais preciosa do que tudo mais. Apesar das agências combinadas contra a verdade um grande número toma posição ao lado do Senhor. Lembre-se, uma grande classe vai embora, mas Deus o substitui por um grande número de pessoas. Você pode dizer amém? A verdade triunfará, e, não importa quão intensas as coisas se tornem. Ela diz o seguinte, a estação de aflição e angústia diante de nós exigirá uma fé que possa suportar fraqueza, demora e fome. Uma fé que não desfalecerá, mesmo sendo severamente provada. O período de provação é concedido a todos para se prepararem para esse tempo. É agora, amigos. Devemos nos preparar agora. Hoje é o dia. Se ouvirem a voz de Deus não endureçam os seus corações. É nesta vida que devemos nos separar do pecado. Separe o pecado de nós por meio da fé no sangue expiatório de Cristo. Nosso precioso Salvador nos convida a nos unir a Ele, para unir nossa fraqueza à sua força, nossa ignorância à sua sabedoria, nossa indignidade aos seus méritos. A providência de Deus é a escola na qual devemos aprender a mansidão e a solidão de Cristo. O Senhor está sempre colocando diante de nós, não o caminho que escolheríamos, o que nos parece mais fácil e agradável, mas os verdadeiros objetivos da vida. Cabe a nós cooperar com os agentes que o céu empregou na obra de conformar nossos caráteres ao modelo divino. Ninguém pode negligenciar essa negligência, ou adiar essa obra, a não ser com o mais terrível perigo para sua alma. E então você sabe que Satanás aparecerá como um anjo de luz. Amigos, qual o seu nível de ancoragem na Bíblia, para podereis ignorar vossos sentidos? Um anjo de luz. Ele aparecerá e soará como Jesus. Ele fará milagres como Jesus. Ele falará em uma linguagem muito melodiosa. Você pensaria que é Deus falando com você. Como você permanecerá? Somente aqueles que foram estudantes diligentes das Escrituras e que receberam o amor da verdade, serão protegidos das poderosas ilusões que levam o mundo cativo pelo teste da Bíblia. Pelo testemunho da Bíblia, eles detectarão o enganador em seu disfarce. Para todos chegará o tempo da provação.
Ao peneirar a tentação, o genuíno será revelado. O povo de Deus está agora tão firmemente estabelecido em sua palavra que não cederia à evidência de seus sentidos? Será que eles se apegariam à Bíblia e somente à Bíblia em tal crise? Satanás, se possível os impedirá de obter uma preparação para estar de pé naquele dia. Ele arranjará as coisas de modo a obstruir o caminho deles. Enredá-los menos com tesouros terrenos, fará com que carreguem fardos pesados, ou carreguem fardos pesados e preocupantes para que seus corações fiquem sobrecarregados com os cuidados desta vida, e o dia da provação possa cair sobre eles como um ladrão. E então o quarto estágio, finalmente, a pena de morte, para aqueles que guardam o sétimo dia do sábado, e se recusam a honrar o domingo. Assim como o decreto de morte emitido pelos vários governantes da cristandade contra os guardadores dos mandamentos, retirará a proteção do governo, e os abandonará àqueles que desejam sua destruição, com o povo de Deus. Deus fugirá das cidades e vilas, e se associará em grupos que habitarão nos lugares mais desolados e solitários. Muitos encontrarão refúgio nas fortalezas das montanhas. O tempo da graça termina, amigos. Quando Deus retira o Espírito Santo das pessoas que persistem em resistir a Ele, o mundo será lançado em um caos que excede em muito a queda de Jerusalém. Quero encorajar Menos-Lo a ler o capítulo do grande conflito sobre a queda de Jerusalém. Você acha que isso é ruim? Ele diz que será pior do que isso. O mundo inteiro ficaria assim. Precisamos conhecer a Deus. Precisamos ter uma confiança tão forte em Deus, que precisamos estar profundamente fundamentados em sua palavra. Amigos, não seremos abalados em nossa fé. Quero encorajar Menos-Lo a ouvir o audiolivro Grande Conflito enquanto o lê. Volte e estude a palavra e aproxime-se do Senhor. O Senhor se esquecerá de seu povo nesta hora difícil? Ele se esqueceu de Noé quando os julgamentos foram impostos ao mundo antes do livro. Ele se esqueceu de Ló quando o fogo desceu do céu para consumir as cidades da planície. Ele se esqueceu de José cercado por idólatras no Egito. Ele se esqueceu de Elias quando o juramento de Jezabel o ameaçou com o destino dos profetas de Baal. Ele se esqueceu de Jeremias no poço escuro e sombrio da prisão. Ele se esqueceu dos homens de valor na fornalha ardente. Ele se esqueceu de Daniel na cova dos leões. Amigos, vocês sabem por que Jesus não se esquece de vocês? Porque ele nos diz em Isaías 49, não consigo me esquecer de vocês. Lembra-se que uma mãe pode esquecer o filho que mama e deixar Menos-Lo abandonado? Ele diz, mas eu não consigo me esquecer de vocês, porque vocês foram gravados nas palmas das minhas mãos. Jesus Cristo não se esquecerá de vocês, em nenhuma crise em que vocês se encontrem. Não tenham medo do que o homem pode fazer com vocês, mas tenham medo de perder a alma por não confiar em Deus. A hora é agora. Deus está procurando um povo humilde, um povo consagrado, um povo de oração e fé. Vocês querem atender a esse chamado? Vocês querem ficar do lado dos fiéis? Vocês querem começar a jogar ou estão planejando estar prontos agora? Quantos de vocês querem começar a orar e pedir a Deus, reúna um pequeno grupo para mim, reúna um pequeno grupo para minha casa, para que possamos começar a orar por nossos vizinhos. Senhor, reúna um pequeno grupo para que possamos começar a planejar como alcançar minha vizinhança. Levantem as mãos, deixem-me ver suas mãos. Louvem ao Senhor. Vamos orar. Pai gracioso, agradecemos por este tempo. Senhor Rio, e sabemos que estás procurando despertar o teu povo motivar Menos-Lo e despertar Menos-Lo para o momento em que estamos. Pai, precisamos nos arrepender de nossa justa demora em nossa preparação. Moramos em nossos bairros. Alguns de nós moramos em nossos bairros há anos, e ainda não sabemos o nome do nosso vizinho. Nunca visitamos Emily. Nunca oramos com eles. Nunca fomos até lá e conversamos com eles para descobrir qual era sua condição espiritual, ou mesmo se alguém na casa estava doente. Senhor, perdoa-nos. Senhor, tu nos deste a maior mensagem. Tu nos chamaste e nos honraste com uma honra acima do que qualquer rei terreno poderia nos conceder. Tudo o nosso trabalho, inferior apenas ao de Cristo. Que privilégio temos, Senhor. Pai, por favor, perdoa-nos, Senhor, e continua a trabalhar em nossas vidas. Tu viste nossas mãos se erguerem, Pai. Queremos ser verdadeiros e fiéis. Queremos começar a planejar e queremos nos envolver agora. Então,
Ajuda-nos, é o Senhor. Nós dissemos, tu nos disseste, se confiarmos nosso trabalho a ti, estabelecerás nossos pensamentos. Que assim seja de acordo com a tua palavra, para a tua glória e honra, para o avanço do evangelho, para a exaltação de Cristo e para a glória do teu nome. Eu peço em nome de Jesus. Amém.